O que é uma pérola? É uma joia de grande valor. É tão importante que Jesus, ao contar suas parábolas sobre o reino dos céus, coloca uma delas como a pérola que o comerciante vende tudo o que possui para comprá-la. É óbvio que Jesus estava falando aqui alegoricamente, mostrando para nós o valor da conquista deste reino dos céus. E no Evangelho da noite, nós vamos falar do Evangelho de Jesus como sendo um colar de pérola. Porque todos os ensinamentos transmitidos por ele são de grande valor para todos nós que somos cristãos, que somos os seus seguidores. Mas existem algumas sentenças que nos chamam mais atenção, que para nós são preciosas, importantes. E nós vamos iniciar com a primeira sentença, que para os espíritas eu considero a mais importante. É a promessa do Consolador. Quando Jesus, segundo o evangelista João, no capítulo 14, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, que ficará eternamente convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas vós conhecê-lo-eis, porque está em vós. Porém, o Santo Espírito, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, esta sentença, para nós que somos espíritas, é uma pérola rara. A promessa do Consolador que se cumpriu desde o ano de 1857. Porque o Espiritismo, sem sombra de dúvida, é o Consolador por Jesus prometido. E não somos nós, os encarnados, que dizemos, são os espíritos superiores que nos informaram. Foram eles que trouxeram para nós esta notícia de ser o Espiritismo o Consolador prometido por Jesus. Então, este Consolador está entre nós e permanecerá conosco para sempre. Por quê? Porque as verdades eternas não envelhecem. E o Espiritismo tem como postulados básicos as verdades transmitidas por Jesus. A crença em Deus, na imortalidade da alma, na comunicabilidade com os espíritos, na reencarnação e na pluralidade dos mundos habitados. Então, é nestes postulados que a doutrina espírita se fundamenta. São verdades eternas, por isso que jamais desaparecerá. O Espiritismo é Jesus de volta, não morto, pregado numa cruz, mas Jesus vivo, atuando, pregando, curando, afastando os espíritos e fazendo tudo por amor. É esse o Jesus de volta no Espiritismo. Então, a doutrina espírita tem esses postulados básicos e as técnicas socorristas que foram implantadas por Jesus. Para mim, é uma honra ser espírita. É o título de maior importância que eu carrego nesta hora da vida. Porque conviver com esse Consolador, através desses postulados e desse trabalho socorrista, isso é uma honra. Feliz daquele que tem esta oportunidade. Então, eu sempre costumo dizer isso, que é o título de maior importância que eu carrego nesta hora da vida, é o de ser espírita. Então, o Espiritismo é Jesus de volta, sem sombra de dúvida. E é este Consolador prometido por Jesus. Uma outra sentença que nós consideramos pérola de grande valor é quando Jesus recorda a nossa origem divina. Quando ele disse:
vós sois luz do mundo, brilhe a vossa luz. Aqui Jesus veio mostrar para nós que nós possuímos a luz que nele está. Ele quis nos mostrar que somos como ele, que a luz que está nele está em nós também. Ele não era uma exceção à humanidade. A diferença nossa para Jesus é que a luz em Jesus brilhou com intenso fulgor, ao ponto do apóstolo Paulo ter afirmado: nele habitava toda a plenitude da divindade. Por isso ele foi confundido com o próprio Deus. Tal a sua luminosidade. Era todo luz. E desceu ao nosso planeta, este mundo inferior. Segundo os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas, Jesus veio para o deserto conviver com as feras. E nós sabemos que Jesus não veio para nenhum deserto. Jesus veio para a terra conviver com os seres humanos, que são as feras. Se hoje nós ainda convivemos com seres humanos animalizados, vocês imaginem isso há 2000 anos atrás, como não era. Era tão feroz os homens que levaram Jesus ao suplício da cruz. Então, Jesus desceu aqui por amor a nós, para nos ensinar, para nos dizer que Deus está dentro de nós. E quando nós temos essa consciência, não é a informação, é a consciência. Por enquanto, nós estamos tendo informação de que Deus está em nós. Mas quando nós tivermos essa consciência de Deus em nós, nós faremos tudo o que Ele fez e muito mais ainda. São palavras dEle. Isso para nós é pérola valiosa. Isso para nós é de fundamental importância. Saber que Deus habita em nossa intimidade e que nós podemos fazer o que queremos. Precisamos ter essa consciência, mas um dia teremos com toda certeza. E a luz em Jesus é a mesma luz que está em nós. Não existe diferença. A diferença dele para nós é que ele fez a dele brilhar. E nós estamos com a nossa luz ainda embaixo do alqueire, embaixo da nossa personalidade vaidosa, maldosa, egoísta. Por isso que a luz não brilha. Mas, com certeza, ela vai brilhar um dia. Porque existe a lei da evolução, o progresso, da lei da reencarnação, e com toda certeza nós vamos fazer esse Cristo brilhar, como fez em Jesus. E em Jesus não foi privilégio divino, não. Foi por esforço, por sua evolução, pelo seu progresso, pelo seu desejo, pelo seu querer. Jesus evoluiu não aqui no nosso planeta, porque quando ele veio aqui, ele já era um ser crístico. Ele evoluiu em outros mundos, mas desceu para nos trazer essa informação que nós também somos divinos, que Deus habita a nossa intimidade. Esta é uma das mais belas sentenças transmitidas por Jesus, portanto, para mim, uma pérola de grande valor. E ele prossegue, segundo o evangelista Lucas, no Sermão da Montanha, quando ele diz: teus olhos são a lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem puros, todo o seu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Vê, então, se a luz que há em ti não são trevas. Se o seu corpo for luminoso, será lâmpada luminosa. Então, isso, além de ser uma mensagem belíssima, foi uma comparação perfeita que Jesus fez para nos ensinar que, através dos nossos olhos, nós transmitimos luminosidade ou sombra, como diz na atualidade Joana de Ângeles. Na época dele, se falava em trevas. Hoje, Joana fala em sombra. Fica menos doído. Fica melhor para nós dizer na sombra do que dizer nas trevas.
Então, ele mostra que com os olhos, nós não somente vemos, mas com os olhos nós falamos, nós criticamos, nós agredimos, mas também amamos. E é através dos olhos que vamos visualizar as coisas positivas e as coisas negativas. É através dos olhos que nós manifestamos essa luz que está em nós. Por isso que ele fala na luz e nas trevas, ou na luz e na sombra. Um exemplo, um casal está em algum lugar se abraçando, fazendo carinhos, se beijando. Se você olha com olhos de sombra, você vai ver ali o feio, o negativo, o vergonhoso. Se você olha com olhos puros, iluminados, você vai ver ali naquele casal apenas amor. Tudo vai depender da sua luminosidade, como você vê. Olhos luminosos vê sempre o lado bom das pessoas, o lado positivo da vida, das coisas, de tudo. Com os olhos iluminados, nós vemos tudo bonito, tudo belo, tudo bom. Com os olhos de sombra, vemos tudo ruim, feio, escuro, tenebroso. Vai depender da nossa iluminação, para vermos as coisas boas da vida, para vermos as coisas bonitas e belas da natureza. Porque existem pessoas que admiram tudo na natureza, o mar, a lua, o sol, tudo na natureza, as pessoas admiram. E tem outras que não tomam conhecimento disso, não prestam atenção. Mas isso vai depender da evolução de cada pessoa. E nós vamos evoluindo, e à medida que nós vamos evoluindo, vamos fazendo esta luz brilhar, demonstrando através daquilo que nós olhamos e como olhamos. Conversando com pessoas, você olha e diz algo de alguém. Uma pessoa conhecida, fulano de tal ou fulana de tal, é excelente pessoa. Se não fosse aquilo, aquele erro tal, aquele defeito tal, aí você está vendo a pessoa com olhos de sombra. Você fala da pessoa só exaltando as qualidades daquela pessoa, você está vendo a pessoa com olhos iluminados. É essa a vontade de Jesus. E esta comparação é perfeita. Eu, pessoalmente, acho essa comparação belíssima e uma pérola de grande valor dentro do Evangelho que, infelizmente, os cristãos desconhecem. São poucos os cristãos que conhecem a mensagem de Jesus. Por isso que o nosso mundo se encontra como está. Tanta violência, tanta indecência, tanta coisa negativa. Mas vamos olhar para estas pessoas que ainda estão assim, com olhos iluminados, para que elas possam se tornarem pessoas boas, positivas. É assim que nós devemos fazer. Em vez de criticarmos as pessoas que estão nessa vida negativa, fazendo coisas negativas, o que devemos fazer por estas pessoas? Orar. Orar por elas, porque precisam da nossa ajuda. Precisa do nosso amor. Não começar a divulgar, a propagar as coisas negativas. Eu recebi uma mensagem numa reunião mediúnica, lembrei-me agora, lá na Federação, o senhor José Augusto Romero, que foi presidente lá da Federação durante 44 anos, e uma das coisas que eu não esqueci foi ele dizendo assim: as pessoas se preocupam muito em ver o que os outros estão fazendo de negativo. Os espíritas deveriam orar por todos os que estão realizando coisas negativas e não ficar falando sempre, continuadamente, do que é negativo. Então, é importante que possamos ver as coisas negativas com olhos iluminados, como nos falou Jesus.
Uma outra sentença transmitida por Jesus, que nós consideramos uma das mais belas do Evangelho, é quando ele se encontra com a mulher samaritana e lhe pede água para beber. E a samaritana diz para ele: como sendo judeu, me pedes água para beber? Os judeus não se davam, os judeus ortodoxos não se davam com os samaritanos. Havia grande animosidade entre eles. E Jesus diz que desta água que bebes, voltarás a ter sede. Mas se beberes da água que eu te der, jamais terás sede. Ela se tornará uma fonte que jorra para a vida eterna. E a água que Jesus ofereceu à mulher samaritana é o seu ensino. A mulher samaritana, depois desse encontro com Jesus, a sua vida mudou. Ela foi responsável pela adesão dos samaritanos a Jesus. Foi ela a porta-voz para dizer aos samaritanos que Jesus era o Messias, porque foi a ela que Jesus se revelou como sendo o Messias, o enviado. E segundo Carlos Torres Pastorino, esta mulher evoluiu depois desse diálogo com Jesus em escala vertical. E séculos depois, ela volta, o espírito volta, como Teresa de Ávila, doutora seráfica da Igreja Católica. Este espírito que foi elogiado e se tornou a doutora seráfica da Igreja Católica quando mulher não tinha vez nem voz. Teresa de Ávila, ela chegou a dizer, em certa oportunidade: tudo passa, só Deus fica, e Deus me basta. Desapegada de tudo, só Deus bastava a ela. Então, era um espírito de alta envergadura espiritual, depois desse encontro com Jesus. Depois que bebeu dessa água viva, que sedenta o espírito para sempre. Não somente na existência atual, quando ela conheceu Jesus, mas por toda a eternidade. Para o espírito que é imortal. Porque a personalidade da samaritana morreu, desapareceu. Mas o espírito que habitava aquele corpo, naquela encarnação, permaneceu para sempre. E foi evoluindo. E Jesus foi o responsável por essa evolução. E por ter transmitido a ela, ou ter dado para ela beber, esta água viva, que mata todo tipo de sede. A sede dos prazeres, a sede dos vícios, a sede das paixões inferiores. É esta água viva que faz com que as criaturas se convertam. E a conversão, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, não é mudança de credo religioso, mas é mudança de conduta, é mudança de caráter, é mudança de atitudes internas. E somente bebendo desta água viva, nós conseguiremos saciar a nossa sede. Há uma história bem interessante de Mahatma Gandhi. Narram que Mahatma Gandhi foi visitar determinado país e foi recebido por uma pessoa que foi ao aeroporto recebê-lo. E quando Mahatma chegou, ele disse assim: Mahatma, eu gostaria de passar numa joalharia para dar um recado a um cidadão. O senhor faz questão que eu passe? Ele disse: absolutamente, vamos passar na joalharia. E aí, o homem foi na joalharia levando Mahatma Gandhi. Entraram, ele foi conversar com o dono da joalharia e Mahatma Gandhi ficou olhando uma vitrine de joias. Em certo momento, ele começou a sorrir. Aí ele ria e o homem achou que ele estava desejando alguma joia daquela. Aí foi lá e disse: Mahatma, o senhor está querendo alguma joia dessa? Porque se o senhor quiser, eu tenho autorização para lhe satisfazer em todos os seus desejos.
Aí ele disse, não, 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 eu estava aqui sorrindo, me lembrando que as pessoas fazem o maior sacrifício para adquirir uma joia dessa, que aqui vai ficar. Porque para lá ninguém leva isso. Então, ele não era cristão, mas o Cristo desabrochou nele. Era um ser que o Cristo desabrochou. E via as coisas dessa maneira. Ele não valorizava as coisas externas. Ele só valorizava o que era interno. Aquilo que ele poderia levar quando ele partisse para a pátria espiritual. Há também uma história do Sai Baba, guru indiano, que já também desencarnou. Diz que uma senhora de São Paulo, muito rica, foi à Índia para conhecer Sai Baba. E lá chegando, se dirigiu ao local onde ele estava, uma multidão enorme em torno dele. A mulher, de distante, gritou, Sai Baba, eu quero paz. Aí ele olhou para a mulher, na frente de todo mundo, e disse assim, o eu é o seu ego, a razão do seu apego. O querer é o seu desejo, alimento do seu ego. Tira o eu que pertence ao ego, o querer que pertence aos desejos, e você encontra a paz. Então, Sai Baba tinha esse entendimento, essa compreensão. Enquanto nós estivermos preocupados com os desejos, com o querer das coisas externas, jamais conseguiremos evoluir, porque ainda estamos presos às coisas que são do mundo. E a mulher, mesmo querendo algo que é importante para o espírito, que era a paz, ela queria só para ela, demonstrando o quê? Egoísmo. Eu quero paz. Ela não disse, nós queremos paz. Eu quero paz. A paz era somente para ela. Então, nós estamos ainda voltados para os desejos, para o querer das coisas que são perecíveis, das coisas que são de fora. E nos esquecemos do essencial, que é aquilo que nós podemos levar quando daqui partirmos. Uma outra sentença, também, que nós consideramos pérola valiosa, transmitida por Jesus, é quando ele fala a respeito das preocupações. Não vos preocupeis com o que haveis, ou não vos inquieteis com o que haveis de comer e de beber, nem com o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que a veste? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá o seu próprio dia. Aqui Jesus fala, há mais de 2000 anos, a respeito de uma das doenças psíquicas mais perigosas, a ansiedade. Veja bem, 2000 anos atrás, Jesus já falava da ansiedade. Essa doença que somente agora os cientistas ou os médicos estão tomando conta. Somente 19 séculos depois dele, com o surgimento da psiquiatria e da psicologia, é que começaram a estudar para cuidar dessa ansiedade. Não a ansiedade normal, natural, nas pessoas, que é comum, todas as pessoas têm um pouco de ansiedade, mas é a ansiedade doentia. Essa ansiedade que gera o medo, a irritação, a agressividade, a depressão. E a depressão leva ao suicídio, a baixa da autoestima. É tudo isso que faz a ansiedade. As pessoas estão sempre preocupadas com a sobrevivência. Estão muito mais preocupadas com o ter do que com o ser. Por isso, a ansiedade domina o mundo. Por isso, a depressão domina as criaturas. Quantas pessoas que chegam em nossas casas espíritas com processos de depressão? Eu, pelo menos, fui uma delas, que fui tratada na casa espírita porque a ansiedade era tamanha que me levou à depressão. Era muito ansiosa e essa ansiedade me levou à depressão
E graças ao espiritismo, eu fui tratada da depressão na casa espírita como processo de obsessão. Porque existe a depressão doença, mas existe a obsessão por intermédio dos espíritos. Influência espiritual negativa. E quando eu me tornei espírita, eu tinha muita vontade de conhecer o Evangelho. Isso vinha dentro de mim. Mesmo sendo católica, eu nunca quis conhecer, mas quando eu me tornei espírita, eu queria conhecer. E fiquei encabulada, porque a primeira vez que eu entrei na casa espírita, houve uma reunião pública, e uma senhora que estava falando, falou sobre a transfiguração do Tabor. Eu não sabia nada do que era Tabor, nem quem era Moisés, nem quem era Elias, nada. Eu acho que isso me traumatizou, que eu passei a querer estudar o Evangelho para conhecer, que eu não conhecia. E uma pessoa me falou que seu Paulino era a pessoa que foi presidente aqui desta casa por muitos anos. Graças a Deus que eu convivi com ele. Me disseram que ele era quem conhecia Evangelho aqui na Paraíba, dentro do movimento espírita. E eu procurei seu Paulino, conversei com ele, dizendo que tinha vontade de estudar o Evangelho. E ia formar um grupo e vinha para cá para a gente estudar. Ele combinou um dia, numa terça-feira, e nós começamos o estudo. Mas como eu era ansiosa demais, aí eu queria saber tudo ao mesmo tempo. Seu Paulino, isso. Mas está vendo, seu Paulino, Jesus não disse isso? Mas minha irmã, ele era calmo demais. Disse, foi assim, aí ia explicando. E eu não. Aí perguntava. Aí um dia eu perguntei tanto, que ele olhou para mim e disse assim, minha irmã, você sabia que espiritismo também é indigesta? Aí eu disse, como assim, seu Paulino? A senhora quer tudo de uma vez. Quer conhecer o Evangelho, quer conhecer o Espiritismo. O Espiritismo não é só religião, não, é ciência e filosofia. São muitas informações. Aí a senhora vai querer aprender tudo de uma vez e termina sem aprender nada. Isso a gente vai aprendendo gradativamente. Tenha calma, tenha paciência. Era um grande sábio. Espiritismo também indigesta. Foram as palavras dele para mim. E, a partir daí, eu fui me acalmando, participando da casa espírita, tomando passe, assistindo às preleções, estudando com ele o Evangelho. Aí, um dia, uma pessoa disse assim, Giselda, por que você não faz um tratamento com um terapeuta que olha as doenças da gente pela aura, pela íris? Um neto de seu Teixeira, Henrique. Aí eu disse, eu vou para ele. Eu vou ver o que é que ele pode fazer por mim. Já espírita. Aí fui para Henrique. Sem dizer nada. Eu queria que você olhasse aqui, minha íris, para ver o que é que você encontra para eu me cuidar. Quando ele olhou, a minha íris foi olhando assim, vixe, como você é ansiosa. Seu Paulinho já tinha dito, mas ele confirmou olhando pela íris. E aí foi dizendo outras coisas, mas disse assim, vamos tratar a ansiedade e depois a gente trata o todo. E aí eu comecei a base de florais, e todo o tratamento com ele era natural, me tratando para me controlar mais na ansiedade. Aí o tempo foi passando, depois eu deixei o tratamento e fiquei na casa espírita, cuidando ainda dessa ansiedade. E depois de um certo tempo, a minha família toda já sabia que eu estava na doutrina espírita, já participava, trabalhava na casa espírita, os dias, os horários das reuniões. Aí um dia eu estava saindo para a federação e uma irmã minha telefonou para mim, na hora que eu estava saindo. Quando ela telefonou, eu disse, olha, eu não posso falar com você agora, porque eu estou saindo, eu vou à federação. Ela disse, veja como você está ansiosa. Era 2h20, a reunião era 3 horas. Aí eu disse, não é ansiedade, não, é responsabilidade. Agora não é mais ansiedade, é responsabilidade. Porque eu tenho que sair com antecipação para chegar na hora certa. Porque ou você sai com antecipação, ou você não vai atender aos compromissos. Pode acontecer alguma coisa e você não chega na hora. Eu ouvi Chico Xavier dizer que ele saía da casa dele para o centro, que era bem pertinho, 1 hora antes. Responsabilidade. Então, a ansiedade na doutrina espírita se transforma em responsabilidade. É isso que acontece com aquele que realmente é espírita, que deseja aprender a doutrina e sobretudo, praticar. Então, vamos
voltar ainda a outras sentenças peroladas, que nós assim consideramos transmitidas por Jesus. Acho essa belíssima, quando ele diz: chegará a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quando Jesus fala aqui em mortos, ele não está se referindo aos mortos do corpo físico, aqueles que morrem e são sepultados. Jesus estava se referindo aos mortos morais. Porque morto para Jesus é o que não evolui, é o que não cresce, é o dominado pelas paixões inferiores. São aqueles que não querem o bem, que não fazem o bem, que não se melhoram. Esses são considerados mortos. A morte para Jesus é a degradação da alma. É sua estagnação. Isso é que é morte. Então ele diz: chegará a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Então, aqueles que estão nos túmulos, disse ele, dali ressurgirão. Os que fizeram o bem ressurgirão para a vida. Os que praticaram o mal ressurgirão para o juízo. Quando Jesus fala aqui em túmulos, ele não está se referindo aos túmulos de pedra, mas aos corpos, às personalidades humanas, que, enquanto nós estamos no erro, nas viciações, sem se preocupar com o espírito, nós estamos em túmulos. Sairemos dos túmulos para templos, com o nosso crescimento espiritual, com a nossa ascensão. Essa passagem evangélica foi que a Igreja Católica interpretou como Jesus falando da ressurreição, num dia do juízo final, a ressurreição de corpos cadaverizados. E nós sabemos que todas as vezes que Jesus fala em morte dentro do Evangelho, ele não está se referindo ao morto físico, mas está falando sobre os mortos morais. É desse tipo de morte que Jesus fala no Evangelho. Só encontrei 2 passagens em que ele se refere à morte física. Quando ele diz: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Aí mata o corpo, ele está falando da morte física. E também quando ele convida aquele jovem para segui-lo, e o jovem diz: deixa eu primeiro enterrar o meu pai. Ele diz: deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Aí o enterrar os seus mortos são os mortos físicos. É nesta passagem que Jesus fala em mortos. E nas outras todas, ele está se referindo à morte moral. Porque aqueles que são dominados pelos vícios, pelas paixões, são mortos para Jesus. Mas todos passarão da morte para a vida. E quando Jesus fala em juízo, ele não está se referindo em julgamento de quem quer que seja. Nem dele, nem Deus, nem de quem quer que seja. Porque o julgamento é feito pela nossa consciência, que é o mais severo de todos os juízes. Enquanto a consciência nos acusar, aqui ou lá no mundo espiritual, nós teremos que voltar. E voltaremos quantas vezes forem necessárias. Então, aqui Jesus fala da ressurreição do juízo, que é a reencarnação. E a ressurreição da vida, que é a iluminação. Porque a vida não é existência física. No Evangelho, no primeiro capítulo de João, ele diz: nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. Então, vida representa iluminação. Quando Jesus fala em vida e em morte, no Evangelho, ele está falando vida, iluminação, e morte, depravação. Inferioridade, atraso, ignorância, erros, pecados na época. No movimento espírita, na literatura espírita, nós não encontramos essa palavra pecado, mas equívocos, os nossos erros. Era assim que Jesus falava. E eu considero essa sentença uma sentença que é uma pérola de grande valor, porque nós temos esse entendimento. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão.
se houvesse esse julgamento final, como muita gente entende, que vai haver um julgamento final, onde ele vai reunir todas as nações para fazer esse julgamento. Aí eu perguntaria, onde seria esse julgamento que caberia mais de 7 bilhões de habitantes, se fosse agora, todos juntos? Qual seria o critério adotado por Jesus para julgar as pessoas? Porque dentro do cristianismo, que são os seguidores dele, são pessoas que pensam diferentemente. Católico pensa de um jeito, protestante pensa de um outro, espírita pensa do outro. Até para julgar os do cristianismo seria difícil para ele. Imagine de todos os credos religiosos. Isso seria impossível. Nós não podemos interpretar a mensagem de Jesus no sentido literal. Paulo já dizia, a letra mata, o espírito é que vivifica. Então, é isso que nós precisamos fazer. Há uma outra sentença, bem curtinha, mas de grande profundidade, que eu considero também uma pérola de grande valor, é quando ele cura aquele paralítico de Betesda, que há 38 anos vivia num leito, deitado, e Jesus cura, vai embora, depois encontra o paralítico no pátio do templo, chama-o e diz, eis que estás curado, vai e não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jesus deixou bem claro para nós que os nossos sofrimentos, somos nós responsáveis por ele. Não é Deus que nos castiga, que infelizmente isso está cristalizado na mente dos cristãos. Tudo que acontece de ruim é castigo de Deus. Se uma pessoa desencarna de um acidente de carro, foi castigo de Deus. Se tem uma doença grave, se é um câncer, foi Deus que castigou. Tudo é castigo de Deus. E não é Deus que nos castiga. Somos nós que elegemos para nós os sofrimentos. Cegueira, paralisia, todas essas enfermidades graves, às vezes a pessoa já nasce assim. Fomos nós que elegemos, na nossa existência, com o mau uso do livre-arbítrio, tudo isso, e não Deus. Eu vim essa semana com uma pessoa espírita, minha amiga, e ela me contando que Giseu Dolly, eu ia sendo assaltado, um homem ainda correu atrás de mim, eu entrei em determinado local, mas Deus me protege muito. Aí eu olhei para ela e disse assim, e por que não protege os outros que são assaltados? Será que você tem privilégio? Ela disse, não, mas eu estou dizendo, eu digo, não, espírito não pode dizer isso, não. Você jamais pode dizer que Deus lhe protege, porque Deus deixa que os outros sejam assaltados e não deixou você. Aí ela disse, e o que foi que aconteceu? Eu digo, merecimento. Nós temos aquilo que merecemos. Se você não foi assaltada, é porque você não merecia. Mas não diga que foi proteção de Deus, porque aí Deus tem preferência e faz exclusões. E nós sabemos que isso não existe. Então, é assim que nós pensamos. É assim que a doutrina espírita nos ensina. E eu considero este ensinamento uma pérola de grande valor. Mas há uma sentença que é muito interessante e que somente a doutrina espírita tem explicações para esta sentença de Jesus. É quando ele cura um homem que é considerado cego e mudo. O homem é curado por Jesus, que expulsa dele um espírito que o deixava cego e sem falar. E os homens do sinédrio, os religiosos, que muitos acompanhavam a Jesus, diziam para o povo que Jesus expulsava os demônios por intermédio de Belzebu, príncipe dos demônios. E Jesus coloca esta sentença no final desta passagem, que eu acho esta pérola rara, esta joia de grande valor. Ele diz o seguinte, como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens sem antes o amarrá-lo? Ora, meus amigos, nós sabemos que Jesus não se preocupava com bens materiais.
Ele não tinha uma pedra onde reclinar a cabeça. Como era que Jesus ia recomendar as pessoas a serem valentes, para não deixar ninguém entrar na sua casa, para não roubar os bens? Aqui Jesus, quando ele diz, fala em alguém, ele está, como pode alguém? Alguém é espírito. Espírito é gente. As pessoas pensam que espírito é uma fagulha, é uma luz, é uma centelha. Espírito é gente. Sem o corpo de carne. O corpo perispiritual. Os videntes veem as pessoas sem o corpo de carne, mas quando vê exatamente igual. Exatamente igual. A minha mãe não era espírita, não, e viu os espíritos, e ela confundia, não sabia se era encarnado ou desencarnado. Ela só sabia que o espírito, e era um espírito, quando ela olhava e desaparecia. Ai, não era gente, não. Ela dizia, não era gente, não. Eu dizia, não era gente por quê, mamãe? Ela dizia, porque desapareceu. Porque era espírito. Então, quando Jesus fala em alguém, ele está se referindo a um espírito. A casa a que ele se refere não é a casa onde nós residimos. A casa de tijolo, de pedras, é a casa mental. Todo intercâmbio entre encarnados e desencarnados é através da mente. Então, a casa é a casa mental. Se alguém começa a transmitir, a inspirar, a você fazer coisas negativas, a beber, a jogar, a roubar, a se envolver com droga, tudo isso você vai se envolver. Então, assim, ele está lhe envolvendo, lhe amarrando fluidicamente. Os laços fluídicos amarram a pessoa. E aí a pessoa vai fazer aquilo que o Espírito está inspirando. Só a doutrina espírita para desvendar essa sentença de Jesus. Sabendo que ele não valorizava as coisas que são transitórias, as coisas que são de fora. E para concluir a nossa fala, já chegou o nosso tempo, nós vamos terminar com uma sentença de esperança que ele dá para nós, que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja duradoura, ou seja, permanente. Alguns tradutores colocam duradoura, outros permanente. Eu acredito que seja permanente. Então, que a minha alegria esteja em vós e que a vossa alegria seja permanente. É o que ele deseja para todos nós. Esta alegria permanente. A alegria dos seres evoluídos. A alegria dos seres cristos, que não desaparece. As pessoas pensam que os espíritos evoluídos, os santos, são tristes. Por quê? Porque as figuras dos santos que a gente vê têm um ar triste. Porque quem faz, quem desenha, é que não tem alegria. Aí acha que os santos são tristes. Mas a alegria dos seres cristos é perene. Mesmo estando entre dores e sofrimento, a alegria não desaparece. E Jesus quer isso para nós, que conquistemos essa alegria plena. Estarmos sempre alegres. E essa alegria vem de dentro da nossa alma. Porque na terra nós temos momentos de alegria. Mas esses momentos são momentos transitórios. São alegrias passageiras. Nós temos aquela alegria e passa, daqui a pouco vem a tristeza. Mas a alegria do ser espiritual, crístico, essa não desaparece jamais. É esta a mensagem que nós temos para vocês na noite de hoje, que consideramos as pérolas do Evangelho, que são pérolas valiosas em nossas vidas. Graças a Deus.